dia 24 de junho de 2024. Meu nome é Bruna Malcaburo, sou analista de investimentos aqui da Guide, e esse é um vídeo para eu destacar as operações estruturadas para a semana. Destaque porque essas operações foram escolhidas através de um filtro bastante interessante, né? Vem da nossa mesa de operações, depois passa por uma análise fundamentalista e, por fim, a análise gráfica. Então, as operações de destaque para essa semana. Nesse vídeo, vou falar especificamente sobre as operações chamadas de Collar Knock-in, que são umas operações que buscam e visam principalmente a proteção com ganhos limitados para os papéis. Bom, essa operação ela é chamada, como eu falei, de Collar Knock-in, em que existe um limite de perda para os papéis e também existe um limite de ganho. Caso esse limite de ganho seja ultrapassado, o investidor ele vai ganhar somente uma parcela de uma renda fixa, né? Ele ganha somente a taxa de 4% nesse momento. Então, essas operações têm a duração de 65 dias úteis ou 91 dias corridos, ou seja, praticamente 3 meses, e são dois papéis em que apresentam uma movimentação bastante particular e por isso que a gente sugere essa proteção. O primeiro papel, para a gente deixar um pouco mais claro e dinâmico de como a estrutura funciona, vou já trazer com os exemplos e com as indicações. O primeiro papel é BTG Pactual, no ticker de BPAC11. Como falei, essa operação tem a duração de mais ou menos 3 meses. E o que acontece é que fizemos uma proteção para limitar o prejuízo máximo do investidor em 5%. Então, se o papel cair se o papel cair 3%, o investidor vai perder somente 3%. Se cair 15%, ele só vai perder 5%. Se cair 20%, ele também só perde 5%. Então, existe essa proteção de prejuízo máximo de 5%. Porém, o ativo também tem uma limitação de ganho, que nesse caso é uma limitação de 19,06%. Se o ativo subir acima de 19,06%, o investidor ele ganha somente 4%. Não é uma taxa ruim, porém, não é o indicado, porque a gente pensa se o papel subindo, todo mundo quer ganhar parte da perna de alta. Mas, então, explicando por que esse banco, porque o Banco BTG foi escolhido para a nossa operação. Bom, primeiro porque a gente vê que este é um gráfico semanal que existiu uma movimentação bem forte de alta e que o banco subiu com bastante velocidade nesse prazo aqui de março a julho de 2023, e depois teve uma nova perna de subida que foi no final do ano passado. Bom, enfim, o que deixa um certo desconforto, até um certo vazio gráfico abaixo dessa região dos R$28. E ele já começa a trabalhar com essas movimentações de topos e fundos descendentes. Porém, é um ótimo papel e acreditamos que ele pode continuar seu movimento de subida. Então, a proteção ela é bem-vinda em função de que existe um vazio gráfico, em que existe uma movimentação que foi bastante abrupta e ela pode acontecer à volta também, caso tenha algum drive ou alguma informação para isso. Porém, a proteção ela tem uma limitação aqui de 19%, que é bastante adequada, porque quando a gente fala de 19%, a gente está próximo da região dos topos anteriores, né? Dos topos ali de janeiro de 2024. Então, nesses 3 meses é muito improvável que o papel consiga fazer uma movimentação tão forte e romper os topos anteriores. Então, essa é uma operação bastante recomendada em função disso. É um papel interessante, um papel que os investidores gostam de ter em carteira, inclusive papel recomendado na nossa carteira, porém, cabe um movimento de proteção e o limite de lucro também fica dentro dos preços já trabalhados neste papel. Então, bastante indicado quem quiser manter e também para quem quiser comprar, mas limitar as suas perdas. E o outro papel é Banco do Brasil. Também a gente vê uma movimentação bastante parecida. Esses ativos acabaram não corrigindo, né? Não fazendo uma movimentação de queda depois dessas movimentações de alta. Então, tivemos essas movimentações de alta bem expressivas e depois uma leve movimentação de queda, já também fazendo a marcação de topos e fundos descendentes, então, que poderia estar levando o papel um pouco mais para baixo.
A proteção é a mesma e a duração também é a mesma. Então, o prejuízo máximo do investidor é de 5%, porém aqui existe uma limitação de 15,53% de ganho. Então, a gente vê que se o papel subir mais do que 15%, são preços que ainda não foram nem tocados, não existe um histórico de preço nesse patamar. Então, é muito improvável que se faça esse movimento de alta absurdo, mas o interessante aqui também é proteger da queda. Se tudo isso acontecer, se o papel realmente quiser subir e subir acima de 15%, o investidor ainda ganha, mas ganha somente 4%. Então, estamos bem confiantes de que é uma operação que vai dar certo. Faz um movimento de proteção e também limita os ganhos, mas uns ganhos bastante interessantes, principalmente na relação de risco-retorno. Aqui a gente fala assim, você perde no máximo 5 e na hora de ganhar você pode ganhar 15. Então existe um risco-retorno muito interessante nesse tipo de operação. Então essas duas são as indicações para a semana. Então a gente vê que para esse tipo de operação usamos papéis que fizeram uma movimentação forte de alta, mas ainda não fizeram nenhuma movimentação forte de queda. Então, nós estamos preparando o papel caso queira fazer uma movimentação forte de queda, porém, deixando um lucro bem maior disponível. Por enquanto é isso. Desejo uma ótima semana a todos.